O fato é que a gente pode usar esse conhecimento que a gente tem de como calcular a área de um polígono regular em particular, dividindo ele em triângulos idênticos, para calcular a área de um círculo. A gente pode chegar aqui no círculo e falar, opa, olha só, aqui está o centro dele, a distância daqui para cá é um raio, e da mesma forma que eu podia aproximar ele, um número infinito, de lados de comprimento infinitesimal, eu posso aproximar com um monte de pequenos triângulos. Vai ser muito difícil eu desenhar esse triângulo corretamente aqui, por conta dele ser muito fininho, mas imaginem que a gente está dividindo esse círculo em um monte de pequenos triângulos semelhantes. E assim por diante. Quer dizer, eu posso calcular a área do círculo somando todos esses triângulos. Tá? E eu vou mostrar para vocês o que dá quando a gente faz isso. Então eu tenho aqui que a área do meu círculo vai ser a soma desses infinitos triângulos que vão ali do ângulo 0 até 2π, né? Para dar a volta inteira, eu uso 2π. Então, eu vou ter ali a soma desses triângulos que vão de 0 até 2π. Isso aí foi a variação no ângulo. E eu tenho que a altura desse meu triângulo é o raio R. A fórmula para calcular o triângulo é o quê? Base vezes a altura dividido por 2. A altura é R. A base vai ser uma pequena variaçãozinha no ângulo vezes o próprio R. Né? É isso que dá. Isso aqui é igual... Se aqui eu tiver um ângulozinho θ, isso aqui é aproximadamente R vezes θ. Ah, mas professor, você usou tangente antes e tal. De fato, eu usei tangente antes, mas tem uma feliz coincidência que nos ajuda a simplificar aqui. Quando o ângulo é muito pequenininho, o seno do ângulo, a tangente do ângulo e o valor do ângulo ficam idênticos. Tá? A diferença entre eles tende a zero. Então aqui eu posso usar simplesmente o ângulo, tá? Aqui onde eu estou usando θ. Antes, para calcular esse valorzinho da base, eu tinha que usar R vezes a tangente do ângulo, mas como o ângulo é muito pequenininho aqui, nesse cálculo, eu posso usar o próprio ângulo, simplifica a minha vida. Então eu vou ter aqui o raio vezes essa base, que é R vezes dθ aqui, para representar que não é um ângulo simplesmente, mas é um infinitésimo, é um pedacinho infinitesimal do ângulo dividido por 2. E isso vai dar, para quem não reconheceu aqui ou não foi apresentado, nenhum problema, é só uma questão de notação, isso aqui é o símbolo de somatório, é o símbolo de integral, melhor dizendo, que é quando eu tenho um somatório de infinitésimos, tá? Quando eu tenho um somatório no domínio do contínuo de um monte de infinitésimos. Então, onde antes, aqui pegando o octógono como exemplo, eu multiplicava por 8, porque na verdade eu estava somando a área dos 8 triângulos, aqui eu vou somar a área de infinitos triângulos pequenininhos. Por isso que eu uso esse símbolo. E o que a gente vai ter aqui é que isso vai ser igual a integral aqui de 0, nesse somatório de infinitésimo de 0 até 2π de r ao quadrado sobre 2 vezes dθ. R ao quadrado sobre 2 vai cair para fora porque eu estou somando ao longo dos ângulos e nenhum dos dois, nem o R, nem a constante 2 dependem desse ângulo. Isso aqui vai cair para fora. E daí eu vou usar aqui, roubando um pouquinho vocês, um conhecimento que a gente tem da matemática de como resolver integrais. Eu não vou resolver isso na mão aqui, porque o vídeo ficaria maior ainda do que ele já está. Mas a resolução dessa integral aqui, né, quando ela só tem o infinitésimo, é igual a θ avaliado nos extremos. Isso aqui vai ficar igual a r ao quadrado sobre 2, avaliado ali num dos extremos, que é 2π, menos o valor no outro extremo, que é 0. E assim, a gente tem que a área do círculo vai ser igual a r ao quadrado sobre 2 vezes 2π, os dois cortam, e a gente tem πr ao quadrado, que é a fórmula que a gente conhece. A área de um círculo
é π vezes o raio ao quadrado. Algumas últimas observações aqui, para a gente tirar desse vídeo. Eu sei que acabou tendo partes técnicas aqui de continha, mas não focando nas partes técnicas, focando na resposta à pergunta, no que significam as coisas, nas perguntas que a gente estava tentando responder. Notem que reconhecer que um círculo tem infinitos lados, de fato, permitiu que a gente generalizasse aqui uma fórmula para calcular a área, baseado justamente em pegar ali os triângulos induzidos por cada um daqueles lados e somar a área. Deu certo com o quadrado, deu certo com o octógono e, surpreendentemente, com o recurso da integral ali, né, que é parte do cálculo, que não é uma ciência matemática trivial, a humanidade demorou muito tempo para produzir esse conhecimento. Usando esse recurso, a gente conseguiu fazer uma soma de infinitos triângulos fininhos ali, e isso nos deu precisamente a fórmula da área do círculo, validando para a gente que, olha, aquela resposta de que são infinitos lados que um círculo tem, não é só um argumento retórico. Se verifica na prática, porque quando eu somo infinitos triângulos induzidos por aqueles lados, eu chego na fórmula correta. Além disso, a gente sabe que π é 3,1415 e aí vai, né? Para a gente aproximar, ele é de 3,1415, só para lembrar de cabeça. E notem que isso se verifica aqui no quão boa foi nossa aproximação, porque primeiro a gente teve um 4, depois a gente teve 3,31, e agora, com a fórmula correta, a gente chega no 3,1415, indicando que realmente a gente contou melhor, né? Quando a gente estava com o octógono, a gente perdia vários pedacinhos, por isso que era maior. Né? Por isso que o valor deu mais, ele deu 3,314. É uma aproximação razoável, mas não tão boa. A do quadrado, pior ainda, né? Perdi um pedaço maiores. Isso se verificou nos resultados que a gente obteve ali da aproximação da área do círculo por esses polígonos. Tá legal? Então, de novo, desculpe pelo vídeo ter ficado um pouquinho mais técnico do que eu planejava originalmente, mas se for para tirar alguma coisa para vocês lembrarem disso, é perceber como uma resposta conceitualmente precisa para uma questão tem consequências. Não é só um artifício retórico, não é só uma curiosidade, mas ela muitas vezes tem consequência para algo prático, como saber a área de um círculo. Uma figura geométrica tão importante, saber a área dele com precisão é bastante importante também.